O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cemex, a gente constrói o amanhã com você. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. O momento é de cuidado e reflexão. De cuidar de você e das pessoas ao seu redor. De refletir sobre como tudo será daqui para frente. Mas, principalmente, é momento de acreditar e fazer cada vez mais e melhor. A única certeza que temos é que a partir de agora nada será como antes. E por isso devemos agir diferente, encontrar novas formas para continuar, inovar e seguir em frente. Acreditamos que a tecnologia é parte fundamental neste processo de transformação. E sabemos que precisamos prosseguir e construir um novo. Independente dos desafios que venham pela frente, iremos encontrar novos caminhos. A TOTUS, mais do que nunca, acredita no Brasil que faz. Este é um convite ao movimento contínuo e poderoso, que pode transformar vidas. Esse é um convite a movimentar-se. Juntos, um dia de cada vez. Só por hoje escolha subir pelas escadas. Só por hoje vamos descer uma parada antes. Só por hoje vamos acordar 1 hora mais cedo. Só por hoje vamos tentar ir mais longe. Só por hoje, vamos experimentar um novo desafio. Só por hoje, vamos nos entregar ao impossível. É como já disseram, o primeiro passo só depende de você. Não perca tempo. Bem-vindos a um novo momento. Bem-vindos ao movimento todo dia. Bom, pessoal, então vimos os vídeos dos nossos patrocinadores, né? Desejo uma boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, mais um Papo com o Especialista. Começamos mais uma edição, então, do Papo com o Especialista, e essa live ela é um patrocínio, então, da TOTUS, Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira, como viram nos vídeos. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, pedimos que, aos que não desejam ter a sua imagem divulgada, deixem as câmeras desligadas.
E para dar a sua saudação e iniciar os trabalhos, passo a palavra à coordenadora da Comissão de Meio Ambiente, Luciana da Rocha Reck. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a um evento da Comissão de Meio Ambiente. Nesse mês, nosso evento é alusivo às comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi no dia 5 de junho. Então, a nossa live de hoje, ela aborda os impactos da resolução da ONU sobre a redução da poluição plástica e os impactos para as indústrias. Nós temos duas palestras hoje. A nossa primeira palestrante é a Tatiane de Jesus, da Eu Reciclo, especialista em logística reversa, administradora pela Universidade Cruzeiro do Sul, especialista em atendimento ao cliente, com mais de 12 anos de experiência, com foco no sucesso de jornada, assessoria administrativa e upsell. E a nossa segunda palestra é com o colega Jaime Caneda, engenheiro mecânico, com ênfase em processo de produção, pós-graduado em engenharia ambiental e saneamento básico pela FSG, pós-graduado em gestão e docência pela UniFTech, tem mais de 40 anos de experiência na indústria de transformação, 15 anos na atuação na área de ensino de jovens e adultos, em cursos técnicos e universitários. O Jaime também é membro do Comitê de Sustentabilidade do Simplas, que é nosso parceiro hoje nessa live. Bom, nós vamos começar pela palestra da Tatiane, depois temos a palestra do Jaime, e as perguntas, então, vocês podem ir fazendo pelo chat, e, afinal, eu e a colega Bruna, da Comissão de Meio Ambiente, encaminharemos, então, as dúvidas aos nossos palestrantes. Um bom evento a todos. Tatiane, é contigo. Obrigada, Luciana. Agradeço aí o convite em nome da Eu Reciclo. Ficamos bem contentes de poder participar realmente desses eventos que trazem temas que estão bem relevantes, ainda mais como você mencionou, né? Estamos no mês de junho, que é do meio ambiente, e eu acho que é importante a gente abordar todo esse cenário que vem ocorrendo aí dentro da sustentabilidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material, até para a gente poder ir conduzindo da melhor forma, e aí fica mais fácil para poder entenderem como é que a gente vai tratar esse assunto. Está aparecendo, né, minha apresentação? Sim. Ótimo, obrigada, Jaime. Bom, então, a Eu Reciclo, né, ela vem com um trabalho muito forte desde 2015, auxiliando muitas empresas. Eu acho que é até legal vocês entenderem todo esse trabalho, mas para frente eu vou abordar um pouco mais como é que a gente consegue auxiliar e atuar junto com vocês. E o ponto é realmente a gente entender como é que vem conduzindo a poluição plástica, né, hoje em dia no mundo, no Brasil. Então, a gente entende que o cenário realmente ainda precisa ser muito mais trabalhado, e eu acho que com isso a gente vem trazendo um pouco dessa conscientização. E aí, qual o nosso papel para ajudar essa recuperação, que tudo isso vem acontecendo, né? Acho que a gente tem números bem significativos mostrando exatamente como está o cenário nessa questão do descarte desse material, que é o plástico, como ele vem também agravando dentro do meio ambiente, de que forma a gente precisa ter essa consciência de mudar tudo isso, né? Hoje em dia a gente percebe que cerca de 2,5 bilhões de toneladas desse material acaba indo para os oceanos, então, infelizmente, isso realmente acaba dando um impacto ali bem negativo em cima, né, de quem está dentro desse cenário, que são realmente muitas espécies que foram abrangidas e acabaram sofrendo, né, por conta disso. Então, com todo esse desafio que a gente vem aí trazendo para as empresas, é realmente mostrar, né, como que é possível fazer tais reduções, como que é possível a gente mudar tudo isso. Então, a gente tem ali números que em torno de 13,5 milhões de toneladas de resíduos, né, são gerados por ano, e isso do material plástico, e inclui tanto pós-consumo como pós-industrial, né, um número bem expressivo em cima desse cenário que a gente observa. E, querendo ou não, né, apenas 23% desses, né, fracionado ali no pós-consumo, acaba sendo encaminhado para reciclagem. Então, é um número
baixo, próximo daquilo que a gente acaba produzindo, e a gente percebe o quanto, né, os tipos de materiais acabam realmente tendo ali uma melhor forma e viabilidade de conseguir ser reciclado, e outros que acabam dificultando todo o processo, que é o que a gente acompanha muito com as cooperativas, né, os operadores privados. E, em cima disso, cerca de 70%, né, desses materiais são PET, PE e PP. Então, a gente percebe que realmente tem ali materiais que a gente consegue dar uma destinação melhor para ele, e não deixando com que isso impacte o meio ambiente, mas ainda temos, né, muito a poder aprimorar todo esse cenário. Então, no Brasil, a gente vem percebendo quanto realmente o panorama que a gente estende ali realmente acaba tendo um volume muito grande, né, de resíduos sólidos urbanos. A gente percebeu que desde a pandemia isso ficou muito mais latente, né? Então, muitas coisas acabaram aumentando o volume. E, no entanto, 82 milhões de toneladas, né, foram produzidas ali em 2021, que foi um período que a gente estava realmente naquela transição entre pandemia, né, muita produção desse material dentro de casa, e nisso o plástico sempre se ressaltando, né? 84 mil dessas 82 toneladas eram esse material. E aí, com isso, a gente percebe, né, como é que foi feito, né, de que forma realmente as coletas seletivas conseguiram fazer com que esse material não tivesse um agravante indo para esses aterros e lixões, mas que teve realmente uma destinação correta. Então, a gente percebe o quanto acabou desses materiais ali, né, sendo coletados. Então, a gente tem alguns dados bem expressivos referente a isso, mas que, de uma certa forma, acabou tendo também a questão de ser um descarte inadequado, de não ter conseguido dar uma destinação certa para um volume muito grande desse material. Então, esse cenário é uma coisa que a gente gosta de deixar bem enfatizado e mostrar todos esses números, né, para que a gente possa analisar realmente que ações a gente precisa engajar e também realizar da nossa parte para que tudo isso mude. Então, o Brasil, ele vem ali realmente com essa expressão da produção do lixo, né? Então, cerca de 1,52 milhões de toneladas acabam sendo reproduzidas. Então, a gente acaba tendo toda essa forma de realmente consumir, e às vezes o descarte acaba não sendo tão favorável. E a gente traz ali esses números, né, de que forma que essa quantidade realmente é expressiva. Então, a gente deu essa forma de assimilar, que é equivalente a quase 7 navios de cruzeiros, né? Então, para ter essa dimensão do quanto a gente produz, e, infelizmente, a forma de conseguir realmente reduzir isso ainda está um pouco caminhando, né, para que possa aumentar. Então, a gente percebe que dentro disso tudo, né, eu acho que o Jaime vai abordar um pouco mais também sobre essa parte dos resíduos sólidos urbanos, a forma que a gente vai precisar, né, ir conduzindo, e de que maneira realmente isso vem se aprimorando para que esses números possam aumentar, né? A gente teve ali realmente em questões de quase 9 anos uma mudança baixa, né, perto dessas produções. Então, a gente, com a destinação correta entre 2010 e 2019, a gente não teve tanta diferença, mas que hoje em dia a gente vem percebendo, né, o quanto muitas empresas têm se preocupado com isso, né, têm voltado a atenção para conseguir conscientizar os seus consumidores, ou até mesmo com as embalagens as quais eles vêm produzindo, para que tudo isso realmente possa ter as suas melhorias. E aqui a gente tem também as informações, né, que a Brelp, ela vem acompanhando tudo isso, né, ela vem entendendo todo esse cenário e deixando a gente consciente. E o Brasil, ele gasta, né, com aterramento de resíduos equivalente a 24 bilhões anualmente. Então, e isso acaba, né, sendo apenas 3% daqueles resíduos que a gente acaba gerando. Então, o investimento realmente para que essa redução de impacto, ele é grande, mas só que a gente ainda tem muita coisa para poder, né, mudar ali ações e poder aprimorar todo esse cenário. Então, a ABMAC, ela que retrata, né, o Brasil enterrando aí cerca de 120 bilhões em resíduos que poderiam ser reciclados. Né? Então, quanta coisa a gente pode mudar em cima disso, né? Pode melhorar esses cenários e também fazer com que esse investimento que é feito realmente tenha ali todo uma devolutiva positiva, né? Que isso é o que a gente vem buscando. Então, tudo isso
está muito bem protocolado, e eu acho que os números aqui vão poder mostrar para vocês como cada um pode pensar em mudar isso. A gente entende também, né, do lado aqui, conforme a gente trabalha com vários estados, o quanto a coleta seletiva ela vem se aprimorando e também precisa ter uma estruturação. Sabemos que tem estados ainda que tem algo que não está tão maduro, né, que precisa ser estruturado. E com isso a gente percebe, né, que vem tanta falta de conscientização das pessoas na questão de como descartar aquele material que ela está produzindo, né, quais materiais realmente são reciclados, quais não são. Essa parte da coleta seletiva, de fazer a separação desses materiais, é algo também que precisa ser sempre reforçado, né, encabeçado também na nossa educação. A questão da infraestrutura acaba realmente, em alguns lugares, como eu mencionei, ficando um pouco precária, mas que realmente vem se trabalhando para que tudo isso mude. E também a questão de que nem tudo que é reciclável é de fato reciclado, porque o descarte incorreto, a forma que a gente acaba colocando aquele material ali, contamina, e aí com isso acaba dificultando todo o trabalho, né, de quem faz a separação, que são esses parceiros nossos, que são as cooperativas e os operadores. Então, a nossa missão, Eu Reciclo, né, e aí a gente abraça todas as empresas que também estão conosco, é aumentar essa taxa de reciclagem aqui no Brasil. Então, 90% daquilo que realmente é coletado, apenas 3% a gente consegue reciclar. Então, é um número baixo, perto da produção, como eu já tinha mostrado anteriormente, mas que a gente vem trabalhando ali, trazendo todo o processo de educação, né, de realmente reforçar isso, sejam para os consumidores, né, sejam para pessoas físicas que acompanham todo esse trabalho que a gente vem realizando, e também das empresas, né, que ela tem essa preocupação com essa lei que ela foi estabelecida, que é a Política Nacional desde 2010, que ela trouxe a divisão, sim, da responsabilidade, né? A partir do momento que essa empresa, ela comercializa, que ela fabrica e que ela vai fazer com que as suas embalagens cheguem até o meio ambiente, ela precisa dar a destinação correta, né? E através disso a gente veio com todo o nosso trabalho para exatamente ajudar e dar esse apoio para que essas embalagens possam ter uma destinação e os impactos ambientais acabam sendo reduzidos. E aí apresenta um pouco sobre como a Eu Reciclo, né, ela atua dentro desse cenário da sustentabilidade, com todos esses números que a gente trouxe ali, que ainda tem muita coisa para a gente conseguir conduzir aí em melhorias. E o nosso processo é através, na logística reversa, através da compensação, que é exatamente tudo aquilo que é equivalente ao que a empresa ela acaba comercializando, é o que a gente acaba retirando do meio ambiente, né? E aí a gente sabe que tem alguns materiais que são muito viáveis de vendas, como o plástico, né? Que ele é um material fácil de conseguir fazer o seu trabalho de reciclagem, o papel. A gente entende que estamos estruturando ainda outras cadeias, como do vidro, né? Nós tivemos um projeto aí que foi muito bem aceito nessa estruturação da cadeia do vidro, que é um material que ele tem uma condução um pouco mais delicada, mas que é necessário a gente dedicar para conseguir fazer todo esse trabalho, né? Então, isso vem mudando um pouco mais esse cenário. O alumínio também, né, com a sua forma de ser valorizado, além de outros materiais. Então, acho que é importante vocês entenderem que realmente, quando a gente tem essas ações com esses materiais que acabam tendo a sua maneira muito mais delicada de condução, a gente saber como descartá-lo corretamente para que esse processo possa surtir todo o efeito. E o nosso trabalho, ele tem ali uma tecnologia que acaba conseguindo, né, dar todo esse apoio para as empresas que são nossas parceiras, que é uma tecnologia que rastreia, né, essas embalagens. Então, tudo que é esse material, que é o equivalente ao que vocês estão produzindo, que nós vamos conseguir fazer a retirada ali do meio ambiente, tem toda uma forma de ser conduzido. A partir do momento que a empresa ela fabrica esse material que vai chegar nos pontos de venda até o consumidor, ele vai realizar o descarte ali desse produto e, através disso, ele vai ter a coleta seletiva nas suas localidades ou, de repente, ter algum lugar onde ele descarte esse material.
E nós aqui, eu Reciclo, nós de contrapartida também temos outros parceiros, que são as cooperativas e os operadores privados, que eles fazem exatamente a separação desses materiais. Uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é que quando a gente fala dessa compensação, né, desse material equivalente, não quer dizer que são as embalagens as quais vocês comercializam, do próprio produto de vocês, mas é o material que é utilizado nela que a gente vai fazer toda essa separação junto com esses parceiros cooperativas. E através disso eles fazem essa venda, né, para o reciclador final, dando um tempo maior de vida para esse material. Então, com isso é onde a gente consegue estruturar realmente com que esses produtos não cheguem até o meio ambiente, mas que eles voltem para dentro do ciclo de vida maior na cadeia. Né? Então, todo esse trabalho feito pelo Reciclo, se vocês depois quiserem se aprofundar, caso não conheçam, né, a nossa estrutura, a gente está aqui à disposição para poder mostrar como realmente conduzir todo esse trabalho aqui, que é bem detalhado e a gente tem toda a dedicação. E aí, com isso, a gente vem com todas as oportunidades, né? A gente vem com engajamento realmente para conscientizar as pessoas, para que elas possam realmente se impulsionar e entender que pode ser estruturado tanto uma coleta seletiva desses materiais, né? De começar a repensar a respeito das embalagens das empresas, de que forma que eu consigo ir reduzindo tudo isso. Então, um papel que a gente assumiu bem importante dentro desse cenário da sustentabilidade, que hoje vem gerando frutos, né? A gente entende o quanto parceiras vêm conseguindo reduzir os impactos ali ambientais e conseguindo destinar corretamente as suas embalagens. Então, todo esse trabalho que a gente acaba fazendo, ele tem esse certificado, né? Que a gente tem o certificado de crédito de reciclagem. Esse investimento que as empresas atuam conosco, ele é repassado para essas parceiras que são as cooperativas, os operadores privados, e através disso eles conseguem ter uma renda a mais em cima do que eles já possuem ali, e ajudando também a estruturar todo o trabalho que eles têm, seja ali para um equipamento de proteção, um maquinário mais estruturado. A gente entende que é necessário ter todo esse apoio dentro da cadeia para esses parceiros, porque eles fazem toda a diferença dentro da cadeia, né? Auxiliando a gente a conseguir ter essa redução. Além disso, também eles acabam tendo esse retorno, né? Que é o financeiro e tendo uma renda a mais para conseguir ter esse crescimento dentro desse cenário. Aqui eu trouxe um pouco da visão de como realmente as pessoas estão começando a ter esse interesse, né, de observar empresas que estão preocupadas com as suas embalagens, que têm uma visão muito mais sustentável, né? Então, a Nielsen, em 2020, ela fez essa pesquisa ali a respeito dos consumidores. Então, teve uma média ali global, que foi em torno de 73%, mas 85% desses foram consumidores latinos, né, que realmente entenderam que é necessário ter essa mudança de hábitos, que acabam olhando para empresas que estão mais sustentáveis, que estão realmente preocupadas com o meio ambiente e também com todo o processo, né, das suas embalagens após chegar à casa do consumidor. E são essas pessoas que a gente realmente compartilha e conscientiza todo esse trabalho. Acho que o valor dessa responsabilidade, ele acaba realmente estendendo a todos, como eu falei, né? Foi compartilhada na política nacional essa responsabilidade e a gente entende que o Brasil, ele está ali realmente tendo essa conscientização e, no entanto, dentro dessa pesquisa também, 94% desses entrevistados, eles disseram, né, que é extremamente importante que as empresas assumam as responsabilidades no meio ambiente. Então, tudo isso a gente levanta, né, e acompanha a mudança e a visão das pessoas referente ao trabalho que a gente vem executando, né, realmente a conscientização. Eu acho que é válido, né, compartilhar isso e mostrar também para cada uma das empresas que acompanham ali, para entender como é que elas podem fazer isso. E aí, eu acho que com todo esse trabalho que a gente faz, a gente fica muito gratificado por conta, né, dos resultados que vêm surgindo. Deixo aqui em aberto para que vocês possam conhecer mais o nosso trabalho. Não vou me aprofundar muito, porque o Jaime também tem coisas muito importantes para poder abordar com vocês. E eu vou passar a palavra para ele, vou interromper aqui. Jaime, a palavra agora é contigo, fique à vontade para seguir.
Acho que seu microfone está no mudo. Vê se você habilita ele. Isso. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Sim, só ver o trabalho a ser executado aí, a apresentação, se ela está partilhada, já está no sistema. Um instante que a gente já está compartilhando aqui. Tá ok, obrigado. Bom, só aproveitando uma consideração geral, né, é que a estatística é bastante complicada, né? A Tatiana sabe bem como é difícil obter informações. Então, alguns dados que aparentemente podem ser, até se alguém observar, um pouco discordantes, que também depende da data de origem, alguma coisa mais atualizada ou não. E, sendo sincero, nós estamos aprendendo ainda, né? A nível mundial, nós não temos realmente controle real, né, verdadeiro, fidedigno de todo o processo de reciclagem no mundo. Mas dentro do que foi possível de se levantar, a gente tem um quadro geral bem interessante para apresentar, principalmente agora com esse foco dessa reunião que todo mundo está falando do tratado, né, da ONU, mas não é uma coisa de momento, isso já é um desenvolvimento que está sendo construído há bastante tempo, mas agora chegou num momento mais crítico, né? Como a gente diz, né, crise é uma somatória de situações que levam a um momento de decisão. E agora a ONU foi obrigada a decidir alguma coisa, né? Então, sobre o Tratado Global, que é contra a poluição plástica, ele é um processo, né, que já há mais de um ano se iniciou, e essa reunião, que é a 5ª Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a UNEA, né, já teve mais 2 reuniões, uma que foi em Montevidéu, né, no Uruguai, há quase 2 meses praticamente, e agora no começo do mês nós tivemos uma em Paris, né, que é para dar continuidade nesse processo de desenvolvimento desse tratado, que é algo complexo e difícil de chegar num comum acordo, porque nós temos aí basicamente um mundo inteiro, né? São mais de 200 nações com realidades diferentes, e que é preciso ter um certo cuidado no que vai ser feito. Bom, próxima. Então, o Tratado Geral, ele precisa... eu estou com o comando aqui da apresentação, mas vamos lá. Então, o Tratado Geral, vamos iniciar assim. Ele tem como objetivo de desenvolver um instrumento, né, que juridicamente vinculado à poluição plástica. O que quer dizer isso, pessoal? Vai ser formalizado um método, uma metodologia para se avaliar, para se obter informações e depois se verificar se haverá, em relação ao processo de poluição do plástico, basicamente, né, em terra e no mar, não é só no mar, que nem o pessoal está falando, que é uma coisa muito mais abrangente, né? E isso é um tratado para que se possa obter, ainda não sabemos se será compensatório ou será com sanções, mas ele será mais fortemente aplicado, tá? Não será simplesmente, como se diz, passar e enxugar gelo, a coisa vai ser um pouco mais efetiva, porque a situação exige. O Brasil hoje está sendo bem representado pela Abiplast, que são, na realidade, a Associação Brasileira de todos os fabricantes de produtos plásticos, a Abiquim, que é responsável por todos os fabricantes das matérias-primas, das resinas, de tudo que se faz de plástico no Brasil, e a Abralp, que é a associação que cuida das empresas que fazem o processo de limpeza pública e que cuida desses resíduos, basicamente da coleta, né, a segregação e depois o destino final, que infelizmente ainda no Brasil usamos muito aterros sanitários e ainda temos alguns problemas, com quase 20%, como foi mostrado pela Tatiane, que ainda é levado a lixões, tá? O presidente da Abralp, diga-se passagem, ele está dentro do grupo dos 13, que serão um grupo técnico que basicamente fará a análise final desse tratado. Então, dá o grau de importância do Brasil
sobre isso, não só da sua responsabilidade, mas também como partícipe das soluções. Próximo, por favor. Próxima imagem. Não está passando aqui para mim, só um instante que a gente já muda. Ok. Uhum. Bom, em relação a isso, nós precisamos entender o porquê, a razão neste momento, né, ou proximamente, historicamente, se tomou uma resolução, uma tomada de decisão de que precisamos fazer alguma coisa. É que a gente chegou a um nível de 350 milhões de toneladas métricas de resíduo plástico gerado todos os anos. Isso a nível mundial. Não significa que ele vai todos não serem tratados, mas eles são gerados, tá? E a razão da urgência é que, como estavam comentando, é uma somatória de fatores que, historicamente, chegou num ponto que nós não podemos mais fechar os olhos. O acúmulo crescente de enormes depósitos de resíduos sobre o mar, isso já é claro, principalmente 2 grandes depósitos no Pacífico, e agora, recentemente, já chegou a avaliar um depósito no Atlântico Norte. Então, a coisa está generalizada em todos os oceanos. Em 2017, aconteceu outro fator que detonou uma tomada de posição a nível mundial. A China proíbe a comercialização, a importação de resíduos. E, de repente, que eles eram vindo basicamente da Europa, Japão e Estados Unidos, de repente nós temos quase 5 milhões de toneladas que eram recicladas, transformadas em produtos, que não teve mais destino, não havia mais infraestrutura para isso. Isso criou uma crise. De onde nós vamos colocar esse material, né? Aí, logo depois, praticamente em 2019, nós tivemos uma crise humanitária, que foi a Covid-19, que devido aos problemas que nós enfrentamos, nós tivemos que utilizar de uma força de trabalho imensa na produção de componentes plásticos para a proteção dos médicos e da população. Só de máscaras foram praticamente 52 bilhões produzidas até 2021. E, infelizmente, nos estudos aparecem que praticamente 1,6 bilhões dessas máscaras, né, simplesmente foi parar nos oceanos. Isso, além de ser uma crise ambiental, ela é inclusive de saúde pública. Nós não sabemos o que foi para o mar, né? Depois, nós já temos a ciência da descoberta dos microplásticos, quer dizer, de uma degradação do material plástico até ele ficar em micropartículas, mas sem ter noção exata das origens, que agora já temos uma noção melhor, que vou apresentar a seguir. E só que o que mais chamou atenção é que esses microplásticos começaram a aparecer nos sistemas de fornecimento de água, principalmente nos países da Europa e dos Estados Unidos, na parte do Atlântico Norte, né? Mas nada impede de dizer que isso também está acontecendo no restante dos países, na Ásia, com certeza, e provavelmente no Brasil. Esse quadro é só para vocês terem uma visão geral do seguinte: por que esse material plástico chega no mar? Tá? Como é que foi identificado isso? Essas regiões mais escuras é onde há a maior intensidade de geração de resíduos sólidos, independente do tipo que seja. Porém, esses pontos azuis são as vertentes dos maiores rios. Mais de 2.000 foram estudados por 4 anos e chegou-se à seguinte conclusão. Veja no mapa como toda a parte da Ásia, toda a costa da Índia, o Brasil, que tem uma costa bastante grande, a América Central, o norte da Europa e o leste dos Estados Unidos são grandes fornecedores de resíduos plásticos. Por quê? Ele não vai para uma coleta seletiva e segue os resíduos normais, que vão para os rios sem tratamento e chegam até o mar. O Brasil hoje, por fonte de rio, o Brasil é o 7º lugar a nível de massa poluidora. Mas o que mais chama atenção, se vocês olharem no mapa, um ponto azul bem grande na América do Sul, ele está localizado bem na foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele fornece hoje
das 38 mil toneladas, praticamente metade de todo o resíduo de plástico que o Brasil verte por rios. Isso é inadmissível, porque é uma região que nós temos menos população, mas nós temos um problema sério do tratamento dos resíduos sólidos, né? E com isso, no slide a seguir, a gente já tem uma ideia melhor, porque é uma visão brasileira, para poder entender isso. Então, por exemplo, como a Tatiane mostrou, nós estamos aí num índice de reciclado aparentemente razoável, de 23,4%, mas é 23,4% da massa que ela foi levada para ser segregada e se transformar, né, em produtos passíveis de serem reciclados. Não é do montante geral. Então, o Brasil hoje já alcançou um nível até bastante razoável, comparado internacionalmente, de 1 milhão de toneladas de material reciclado. São dados reais, porque o material se torna matéria-prima novamente e entra direto no sistema. Mas desse 1 milhão, nós produzimos no ano passado praticamente 7 milhões de toneladas. Então, esse 1/4, aí, 23,4, é praticamente, se é 1 milhão, é de 4 milhões que nós jogamos em algum lugar, né, e que não é tratado da maneira adequada. Agora, para vocês terem uma ideia, né, talvez no slide não apareça, mas o PET, 54% do PET, por exemplo, que é um material que é muito utilizado a nível de invólucros para refrigerantes, para bebidas ou para produtos químicos, tá? Já tem um maior índice, porque ele tem um valor agregado e a cadeia permite uma reciclabilidade melhor. Mas nós temos outros materiais, como polietileno de baixa densidade, que é utilizado muito em filmes, né? Nós estamos na casa dos 10%. Só para vocês entenderem, olha só como o norte do país e a região centro-oeste, se somar os dois, nós temos aí em torno de 63,6 e 48,1, contra o total, que é praticamente de 1 milhão, somando tudo, é irrisório, não chega a 6,5%. Então, esse que é o grande problema. Toda essa região verte para toda a cadeia do Amazonas, dos rios que vão para o Amazonas. Além disso, nós recebemos também material que vem do Peru, tá? E de algumas outras localidades de menor intensidade, mas já foi identificado isso, e esse provoca um grande problema nos mares. Seguindo adiante, a gente tem o seguinte: já que nós temos um grande problema, nós também temos uma grande oportunidade. Depois da implantação do sistema, do PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que nós, da área industrial, precisamos apoiar ativamente, porque ele, além de ser uma grande solução para a coleta de esgoto, para a questão de melhoria na triagem e reciclagem de resíduos sólidos, eles geram uma oportunidade de negócio impressionante. São bilhões de reais que deverão ser implementados na área da construção civil, em equipamentos, bombas, tubos, toda uma série de atividades da área industrial que será necessário para que a gente cumpra esse plano até o ano de 2030, 2035. Isso tudo também pode gerar a questão de fontes de energias alternativas, como o biogás, e a aplicação da solar para justamente manter o sistema no circuito fechado. Isso tudo pode gerar uma enorme possibilidade de renda, de distribuição de empregos e principalmente de melhoria dos índices de qualidade de vida no país como um todo, principalmente nas regiões que a gente apresentou ali, como o Norte e o Nordeste. O Sul está administrado, mas longe de uma boa realidade, tá? O que nós vamos precisar investir bastante, como a própria Tatiana estava comentando, que ela já tem um sistema, né, de trabalho, é que nós vamos ter que implementar muito tecnologias de controle, monitoramento e rastreabilidade dos materiais reciclados. A gente vai ter que implementar isso, a ONU vai ser bastante incisiva nesse tratado. Os grandes desafios, pessoal, é que precisamos de uma vontade política, já que o marco regulatório é municipal. Cada município ele tem que se disponibilizar a querer resolver o problema, né? E somos mais de 5.500 nesse país. Outra coisa, já mencionado, é que a mudança de comportamento da população, principalmente por esclarecimento e também
por vontade, precisa mudar. Para mostrar isso, o próximo slide vai deixar bem clara essa situação. Esse é um exemplo de Caxias do Sul, uma cidade que tem coleta seletiva há mais de 20 anos, é pioneira nesse país. E é o seguinte, a foto de cima, essa pilha de materiais da estação de transbordo é da coleta não seletiva, orgânica. Então, a população joga dentro do contentor verde, que é orgânico, tudo isso que vocês estão vendo junto do trator aí. Uma enorme quantidade de vidro, de plásticos, de metais, que, pela estimativa, mesmo da SEMA, é em torno de 40%. Então, isso é uma questão de mudança de comportamento e de cultura da nossa população. Não adianta um enorme esforço, como a Tatiane mostrou, das empresas criarem, fazerem reciclagem, se você perde todo esse material que vai para aterro, essa riqueza, e além de tudo, né, você cria uma situação extremamente insalubre para o reciclador, porque a imagem abaixo, na cooperativa Paz Bem, é assim que chega os contêineres do reciclado, também com uma mistura enorme, com uma enorme degradação do material orgânico, o que não permite uma condição salubre de trabalho, dificulta a situação e desvaloriza essa própria matéria-prima que a indústria poderia usar e ganhar dinheiro, sendo bem claro, transformar em negócio. Tá? Isso tem a ver, inclusive, com duas ODS, que é a ODS 11, que está ali, que as cidades serem sustentáveis, são comunidades sustentáveis, né? E também sobre o consumo e produção responsáveis, que isso nós vamos ter que fazer uma grande mudança de comportamento, que vamos necessitar da área pública, da área educacional, para conseguir promover isso, senão nós não vamos resolver o problema dos resíduos, e bem do plástico. Outra visão geral, para vocês entenderem, a próximo slide. Por favor. Está congelando? Senão eu vou tomar tempo demais aqui. Né? Nós temos um tempo ainda para... Falta pouco. Nós precisamos entender agora, afinal de contas, a reciclagem do Brasil, ela está nesses índices. Esses índices são do material que vai para reciclar, não é que é todo o material que, né, permite isso. Mas olha só a embalagem de alumínio. O Brasil está entre o primeiro, segundo e terceiro lugar, sempre disputando o melhor reciclador de alumínio do mundo, porque o valor agregado é interessante. Mas já se criou uma cultura para isso. Então, o que significa? Nós podemos mudar. Se conseguimos mudar a cultura da reciclagem do alumínio, por que não podemos mudar a reciclagem do vidro? O próprio metal, pessoal, só metade do metal ele está sendo reciclado, né? E o custo de fabricação disso é extremamente elevado. O papelão também, claro, que tem muito a ver com as embalagens indiretas e a própria indústria e o comércio fazendo a reciclagem, mas é bastante significativa. O longa-vida, que nós somos especialistas nisso, por incrível que pareça, apesar de ser muito difícil, que é multicamada, nós criamos técnicas para conseguir recuperar parte do material, e hoje é feito até composteiras para esse material no processo de injeção, é utilizado com o material da própria embalagem longa-vida, que é a do leite e tal, o Tetra Pak, tá? A embalagem de vidro, pessoal, é uma coisa muito preocupante. Há uma tendência mundial de que nós teremos dificuldade de encontrar matéria-prima para fazer o vidro. Né? É inacreditável, mas a areia vai ser disputada entre a construção civil, a fábrica, a produção de vidro e a fabricação eletrônica de silício. Próximo. Essa é uma visão geral, não sei se vai estar claro para vocês, mas o verdinho mais claro são os materiais plásticos que têm ciclo de vida curto, que é esses que a gente precisa ter mais objetivo e mais consciência de consumo. Mas engana-se saber que é para embalagem que é o maior consumo de plástico. 25% do material plástico hoje vai para a construção civil. Tá? Em segundo lugar, vai para a embalagem de alimentos, este sim. E ali em 6%, no quinto lugar ali, está para bebidas.
os materiais descartáveis têm menos de 1,8%. Então, muita gente se preocupa com a questão da sacolinha, a questão do canudinho. Claro que é importante, porque nós não podemos permitir que ele vá para o mar, tem suas consequências. Mas, a nível de problema, de massa, de trabalho, de riqueza, há outras fontes que precisam ser levadas em consideração com muito mais importância. Vamos adiante, que senão o meu prazo vai comer o trabalho da turma aí. Bom, pessoal, só um exemplo para vocês entenderem por que a gente usa plástico. Quanto menos a gente gasta energia para produzir, para transportar e para reciclar, mais sustentável é o produto. Então, olha que consideração. Por favor, pode acionar aí. Para você fazer uma garrafinha de vidro, pode clicar, por favor? Isso. Vamos lá. A gente, com energia para você fazer uma garrafinha de vidro, a gente faz 3 latinhas de alumínio, com o mesmo tipo de função. Mas olha quanto que a gente pode fazer de garrafa plástica. Olha, clicar aí. 1, 2, 3, sabe quantas? 16 garrafas, com a mesma energia. É por isso que, economicamente, nós vamos usar plástico durante muito tempo, tá? Então, só para relembrar, para a gente voltar à questão veja a proporção. Então, por que foi passado hoje do plástico o que era feito de vidro? Porém, essa vantagem, pessoal, ela se perde um pouco, porque metade dessas garrafas de plástico, elas não serão recicladas, vão para aterro. Não é verdade? Já que é 50% do PET. Em compensação, essas 3 latinhas de alumínio serão recicladas. E essa garrafinha de vidro, a cada 4, só uma será reciclada. Então, hoje, para produzir, com certeza é muito melhor para a natureza. Mas hoje, pelo processo que nós temos de segregação do material para reciclagem, o plástico é um problema. Vamos só lembrar o seguinte, a gente precisa pensar que a ONU, nós vamos voltar para os detalhes da ONU, né, para essa reunião, que a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável, né, que na realidade é suprir as necessidades humanas da atualidade, mas sem comprometer o futuro, tá? Isso já é de 87. Criou-se o conceito de economia circular, que não é novo, em 89, né? E a gente está trabalhando em cima disso. E depois foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, ao qual o Brasil é signatário. Então, temos que pensar o seguinte, tá? É necessário resolver os problemas dos resíduos, porém de maneira sustentável, né? Vamos dar uma olhada na fase seguinte. O que esse tratado global, né, está pretendendo? Os desdobramentos são o seguinte: será provavelmente implantado um marco regulatório. Se será compensatório, como é o caso, como tem a Eu Reciclo, que é possível se fazer, ter créditos de compensação, pode ser interessante para o nosso país, e quanto mais nós reciclarmos, poderemos ter crédito, as empresas podem ter crédito. Ou ele pode ser punitivo. Esse punitivo ele pode segregar produção de produtos brasileiros lá fora, porque por que eu vou exportar um refrigerante, uma garrafa de refrigerante com refrigerante dentro, e eu aqui não reciclo? Então, esse material, se nós não somos responsáveis nem em casa, como seremos responsáveis por essa embalagem fora do país? Então, essa lógica ela pode ser implementada, acredito que sim, e isso pode trazer inconvenientes para todo o sistema produtivo mundial. Ele vai ter que se reenquadrar nessa realidade. Com isso, com certeza, teremos um sistema de rastreabilidade para ser implementado, tá? E nós vamos precisar... o slide anterior, por favor. E a origem dos materiais, das matérias-primas, porque além desse problema nós temos a questão do aquecimento global. Então nós vamos ter que avaliar
se esses materiais que nós estamos realmente produzindo produtos, eles são reciclados ou não. O que significa? Provavelmente vai ser dada uma meta de utilização de materiais reciclados, tá, de maneira global, tá, nos próprios produtos. Com isso, nós vamos ter que criar uma nova cadeia de economia circular, porque ela hoje não existe na realidade. Nós temos dificuldade dentro do nosso próprio país, imagina entre países criar essa cadeia. Ela vai ser extremamente complexa, mas será necessária. E o mercado mesmo vai fazer uma pressão em relação a isso, que ela exige produtos cada vez mais sustentáveis e ela tem razão em fazer isso. Para finalizar, pessoal, nós temos que fazer o seguinte, a nova realidade é que nós vamos ter que fazer uma análise de ciclo de vida. Até hoje, toda a área de engenharia que desenvolveu produtos, não importa com que material, nós não nos demos conta de que precisávamos somar nesta equação o custo de como transformar o resíduo ou produto sem função mais ativa, em como transformá-lo novamente, né, em matéria-prima ou em insumo. Então, isso vai ser nós seremos obrigados a repensar em como, né, nós projetamos os produtos. Então, para transformar um produto mais sustentável, teremos que rever materiais, design, até a maneira como a gente monta e como desmonta. A gente pensa em montar, mas não pensa em desmontar, né? Hoje, na indústria automobilística, nós temos uma facilidade enorme para colocar as coisas dentro do carro. Se a gente for fazer uma manutenção, esquece, a gente não consegue desmontar as coisas. É só quem troca o óleo do carro vai ver como é que é. Se você fosse fazer, você está perdido. Pior, você vai trocar uma peça, você não consegue trocar um componente, você troca um conjunto, porque isso facilita a montagem. Mas isso a nível de meio ambiente, eu vou jogar fora uma dúzia de componentes, sendo que só um está ruim. Então, essa lógica de obsolescência vai ter que ser repensada, tá? Os processos nossos vão ter que ser repensados. A indústria vai ser, basicamente a indústria brasileira vai ter uma grande vantagem, porque a nossa matriz energética é muito, muito mesmo mais limpa do que as empresas europeias ou norte-americanas ou mesmo asiáticas. Nós podemos levar isso dentro, se isso pertencer dentro da equação, fizer parte da equação, esse é um ponto positivo para nós, que vai conseguir viabilizar provavelmente exportar produtos que hoje não temos condições econômicas de alcançar certos mercados, porque começará a ser dado compensações por essa nossa possibilidade de produzir com energia sustentável, enquanto que o produto de outro país possa ser penalizado. Então, é nesse sentido que esse tratado vai mexer muito com a realidade do processo industrial no mundo, tá? E, principalmente, nós aqui no Brasil precisamos ser um pouquinho mais orientais, sabe? Um pouquinho mais de conceito de eliminação dos desperdícios. A sociedade ocidental, ela tem uma maneira absurda de desperdiçar as coisas. Então, começa dentro do desperdício de uma empresa, que ela tenta evitar o máximo, porque é sobrevivência, mas dentro da nossa realidade, da nossa casa, que isso aí tem que mudar para uma cultura geral, é eliminação de desperdício, que isso é contra mesmo a sustentabilidade. E nós temos que mudar também nossas especificações. Se nós vamos usar materiais reciclados, nós não podemos imaginar que vamos ter condições de ter um produto exatamente igual. Isso não é bem possível, né? Há limitações. Então, todo mundo vai querer assim, não, eu vou querer ter o papel que ele é reciclado, ele tem que ser branquinho do mesmo jeito. Esquece, isso aí quimicamente é um problema. Eu vou criar problema para sustentabilidade. Eu vou ter um material plástico que ele vai ter que ter uma mudança tecnológica para eu poder reciclar, que ele é mais complexo, que ele pode ter algum nível de contaminação, e com isso a gente vai ter que ter novos parâmetros que é para permitir que a gente possa usar esses materiais. E especificações de descarte e reutilização. A reciclagem é ponto pacífico que vai ser considerado no projeto. Desculpe estender o tempo, mas basicamente era isso que eu queria falar. Obrigado. Perfeito, a gente agradece aí os esclarecimentos da Tatiane e do Jaime, né? É um assunto que com certeza
teríamos mais várias horas, né, para tratar e não se esgota. A gente tem algumas perguntas e o nosso chat não tá funcionando. Então, eu queria pedir para quem quer fazer alguma pergunta, clicar aqui na mãozinha do erguer a mão e aí a gente acaba direcionando as pessoas. Bruna, acho que tu é a primeira, tu quer fazer a tua pergunta? Tem que abrir o microfone que eu acho que está fechado, Bruna. Ainda não. Não? Agora sim, Bruna. Sim? Ah, perfeito. A minha pergunta, na verdade, ela é relacionada mais para a palestra ali da Tati, que foi a primeira, que eu fiquei pensando em relação à rentabilidade do processo de reciclagem, né? Hoje é uma preocupação dos recicladores, essa questão de não ser algo de grande remuneração, né? Esse processo, principalmente às vezes por causa da logística, o acúmulo do material, o volume, e também a taxa, às vezes, de alguns materiais, como, por exemplo, os copinhos plásticos e aquele papel filme, o plástico filme, que muitas vezes não é reciclado, né? E qual que... a minha pergunta, na verdade, é solicitar qual que é a tua opinião diante disso, né? Dessa problemática que temos hoje. Perfeito, Bruna. Obrigada aí por ter aberto esse questionamento, porque eu acho que é bem importante, né? Eu acho que o Jaime ele trouxe ali, no entanto, até uma cooperativa Faz Bem, que ela é homologada por nós, né? Então, acho que a retratação da foto, ela traz exatamente todo esse cenário de dificuldade que essas cooperativas encontram por conta dos descartes que a gente acaba realizando de forma incorreta, misturando os tipos de descartes, e isso prejudica mesmo, né? Então, daí o reciclo, do nosso lado, a gente vem orientando e conscientizando, até mesmo as nossas redes sociais, elas trabalham muito sobre isso, de realmente mostrar quais os materiais que podem ser reciclados e que forma que a gente consegue auxiliar para que isso aconteça quando chega nesses nossos parceiros, né? Então, acho que a gente vem amadurecendo bastante isso, Bruna. É uma coisa de trabalho que a gente vem fazendo a todas as mãos, né? Não entra só a questão do reciclo, mas todas as empresas, mas nós, como também pessoas que precisamos mudar hábitos, né? Às vezes até nós, com pequenas atitudes ali, pode fazer toda a diferença. E quando a gente tem acesso a isso, entende que realmente vai fazer toda uma ajuda nesse trabalho, a gente procura sempre aprimorar. Então, acho que, assim, quanto mais a gente se conscientizar, mais renda eles vão conseguir ter mesmo em cima do que realmente a gente vem trabalhando. A gente teve esse trabalho do vidro, né, que foi no Mato Grosso do Sul. Então, é um material, como já me trouxe, que a forma de condução dele realmente é difícil, mas a partir do momento que a gente uniu forças com esses parceiros nessas localidades, a gente conseguiu ver que é possível, sim, né, dar uma valorização para esse material e eles conseguirem trabalhar com isso, né? Então, tem cooperativas que trabalham somente com esse material. Então, quanto mais a gente ajuda a conscientizar, mais renda gerada para eles. Eu acredito que tenha a Juliana Zardo, que queira fazer alguma pergunta, que ela ergueu a mão. Júlia, não sei se consegue liberar o microfone. Sim, liberei. Boa tarde, pessoal. Tati, Jaime, obrigada pela aula, né? Sempre um assunto extremamente pertinente, sempre bom ouvir né, história e também dados, né? A minha pergunta vai para o Jaime. Como que hoje está o mercado, e se existe um mercado, como é que está esse movimento de polímeros biodegradáveis, né? Pensando em, de repente, a gente não atuar só na questão da reciclagem, da recuperação, mas pensando também aquele que acaba indo para aterro, como é que a gente poderia trabalhar, né? Hoje a gente sabe que tem um custo bastante elevado, assim, você já existe alguma perspectiva disso aumentar a produção, melhorar custo, de aceitação também de mercado, assim, existe algumas informações sobre isso? Bom, primeiro, obrigado. Há umas 3 semanas eu tive no 2º Congresso Internacional de Biopolímeros, né? E deu
para ter uma visão geral, e principalmente sobre a experiência lá de fora. O Brasil hoje ele já conta com uma fábrica de PLA no Paraná, que é um biopolímero, e além de ser um biopolímero, ele é compostável, o que significa degradável em um ambiente controlado. Que a gente tem primeiro, nesse congresso, o que foi bem levantado foi isso, é uma confusão generalizada entre a questão de que ou que são biopolímeros ou são polímeros que são compostáveis ou degradáveis. O que acontece? Eu posso ter polímeros de origem do petróleo, mas de transformá-los de uma maneira que ele possa, modificá-los de uma maneira que ele possa ser degradáveis, né, em meio de compostagem, por exemplo, ou degradáveis até sobre o ambiente marinho, e há outros casos, há outros materiais que podem ser também biopolímeros, que são de origem do açúcar, como a própria Braskem faz um material que tem uma pegada de carbono baixa, porém, ele não é degradável, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. O custo, o preço desses materiais, eles ainda são bastante elevados, comparativamente com os materiais derivados do petróleo, e não compostáveis, mas eles estão se ampliando, já tem novas possibilidades sendo criadas. Agora, o mercado é complicado, porque o seu processamento também não é simples, ele exige alguns cuidados interessantes de serem feitos, e para o meio ambiente é preciso tomar muito cuidado, porque se, por exemplo, fizermos uma sacolinha plástica considerada compostável, e se ela realmente for para um aterro sanitário, numa temperatura adequada, com meio adequado, ela vai se dissolver e vai se tornar amigável ao processo da natureza. Porém, se esse saquinho, né, não for colocado, usado da maneira correta, ele for descartado, vai para o rio, vai para o mar, e no mar ele não vai se degradar. É uma outra condição. E ele pode durar o que a gente não sabe, porque só para tirar uma dúvida, aproveitando a tua fala, a tua pergunta, quanto tempo degrada o material plástico? A resposta, ninguém sabe. Tá? Uns dizem 1 ano, outros dizem 400. Como é que pode afirmar 400 se só os materiais plásticos começaram a ser produzidos a 150, de maneira efetiva e em grande escala nos últimos 70, 80 anos? Quer dizer, nós não temos nem experiência prática, podemos colocar em laboratório, mas o que a gente aprendeu nesse simpósio foi muito importante, é que qualquer material ele se degrada na natureza, só que o problema é o tempo, né? Esse tempo pode ser milhares de anos ou meses, e depende de onde, se é no mar, se é na terra, ou se é no jardim da sua própria casa. Então, os materiais, os biomateriais, eles são extremamente importantes, mas tecnicamente e economicamente, infelizmente, eles ainda não estão preparados para resolver todo o problema. Perfeito, obrigada, Jaime. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, dado aí ao horário, né, acho que a gente encerra a nossa live. Pamela, não sei se tu quer fazer o encerramento formal em nome do CIMEX, mas de parte da comissão a gente agradece, então, a Tatiane e o Jaime, né, e a todos que participaram, né, e esperamos contar com todos para nossa próxima live. Obrigada. Perfeito. Obrigada, pessoal, pela contribuição, todos que participaram também. Nós gostaríamos de agradecer, então, nessa live em especial aos palestrantes, né, patrocinadores e ao pessoal que acompanhou, então, a nossa live. E a nossa comissão também de meio ambiente. Convido vocês para participar do nosso próximo Papo com Especialista, todos os meses, e acompanhar também o nosso material no site do CIMEX, cimex.com.br, onde lá temos artigos de todas as comissões, materiais muito ricos realmente para vocês aproveitarem. Muito obrigada a todos e tenham um bom resto de tarde.
Obrigada. Boa Obrigada. tarde. Obrigado, Boa obrigado a tarde. vocês. Viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.